Nova skin desbloqueada, hein? Quem diria? Careca consciente. Eu tenho que dar os parabéns para um vídeo que ele fez no Instagram, eu acho. Alguma coisa que ele fez no Instagram que eu recebi ontem. Até que demorou pra vir essa fofoca. É o que eu digo, né? Quando os caras falam coisas que a gente não concorda, chega rápido, chega rapidinho, se espalha de um jeito assim, dos fofoqueiros, que é uma loucura. Quando é alguma coisa que ele falou legal, né, que a gente concorda, que eu concordo, demora alguns dias pra chegar. Pelo que eu entendi, era uma postagem dele de alguns dias atrás, que foi no Instagram, infelizmente. Acho que deveria ser também no YouTube algo parecido, né? Apesar de que ele já pode ter falado, eu também perdi alguma coisa que ele falou em algum momento sobre a mesma coisa no YouTube, né? Porque a gente acaba não acompanhando tudo que acontece. Mas chegou essa fofoca até mim ontem, e eu achei bem interessante e bem consciente, né, a fala dele. Pelo que eu entendi, vou falar pra vocês aqui o que aconteceu, o que eu entendi. Alguém perguntou pra ele qual que é a parcela ideal pra se pagar num carro, entendeu? Não existe isso, cada realidade é uma realidade, né? E ele falou mais ou menos isso, disse que ele tem muita dificuldade pra responder isso porque ele tem prioridades. E uma das prioridades dele, né, antes de pensar no parcelado de um carro, ter um carrão e tal, é o convênio médico dos filhos e escola particular dos filhos também. Eu colocaria outras prioridades também, mas são prioridades extremamente importantes que ele falou, e que eu concordo, né, em absoluto, até porque é a mesma prioridade que eu tenho. Então eu concordo muito com o que ele falou, né, e ele pegou e citou um pouquinho sobre isso. Parece que ele estava voltando do hospital com o filho, inclusive, espero que esteja bem, né? Espero que seja pouca coisa, né? Eu trabalho na área da saúde, sei o quanto isso é preocupante, eu sei o quanto isso... Tenho filho também, eu sei o quanto isso é problema. Então, a gente tem que manter, né, as nossas tretas, né? Nossas tretas aqui, entre nós. Nunca, jamais envolvendo famílias, né? Então, isso tem que ficar para vocês também, né? Que nos acompanham, alguns haters também, tanto meu, quanto dele, quanto de outros, tá? Tudo tem limite, né? E a tretinha tem que ficar entre nós sempre, nunca, jamais envolvendo familiares, tá? Eu espero, né, que já esteja bem com o filho dele, né, que seja alguma coisinha normal que criança tem, né, e se por acaso não está bem ainda, espero que fique bem logo, tá bom? Então vamos à fala dele, né, sobre isso. Foi justamente isso, eu concordo, tá? Achei, por isso que eu falei no início, skin consciente desbloqueado, tá? Porque quando se fala de carro, hoje, muitas vezes, principalmente ele que incentivou até aqui muita gente a se endividar com carro elétrico, carro híbrido, e numa fala dele específico no vídeo anterior, né, que eu acho que ele deveria ter colocado essas prioridades naquele vídeo, tá? Que foi, pra mim, um dos piores vídeos que ele já fez. Foi onde ele pegou e disse que pra ganhar dinheiro nos aplicativos, hoje tem que ser, tá, trabalhando com carro híbrido ou com carro elétrico, tá? Por que naquele vídeo não falou sobre algumas prioridades dele mesmo, né? Dele, essa prioridade. Até porque a prioridade dele pode não se encaixar para outras pessoas, mas vai fazer as pessoas pensar, poxa, quais as minhas prioridades antes de eu pensar que é certo isso aqui que ele tá falando. Porque a gente nunca pode esquecer que tem gente que olha canais de YouTube e pensa que o cara que ele tá olhando tá sempre certo. O cara sabe tudo. Se ele falou isso agora, eu tô nessa desgraça aqui do aplicativo, eu não faço dinheiro de jeito nenhum, eu tô sempre devendo, eu tô sempre endividado, porque meu carro tá sempre quebrando, eu não consigo pagar minhas contas. Tá aí, ó, o que eu precisava ouvir, porque eu preciso de um carro elétrico, um carro híbrido. Aí o cara não tem nem nome limpo pra fazer isso. Vai pegar nome da mãe, do primo, do tio, do irmão pra financiar um carro, né? Um carro elétrico, né? E aí o que acontece? Consegue financiar, tá devendo pra Deus e o mundo, né? Porque teve que conseguir uma entrada, o carro não conseguiu vender, vendeu o carro que tinha preço de nada, entendeu? Porque tava desesperado nisso, né? E o primeiro probleminha, tropeço que acontece, um exemplo, carro elétrico, uma batidinha, um pequeno acidente, entendeu? Alguma coisa que pode acontecer, o carro estragou, foi pra manutenção, ficou 20 dias parado, e aí como é que vai pagar as contas? E pagar todo mundo que tá devendo. Então, esse é o ponto importante, tá? Até ontem, eu pedi autorização para um parceiro que eu conversei há uns 20 dias atrás, tá? Sobre isso, né? Por que eu pedi autorização? Porque eu falei com ele, né? Sobre a vida um pouco mais privada dele, para tentar entender o mundo que ele vivia, tá? Por quê? Porque ele entrou em contato comigo, ele disse, né? Que tava com dificuldade para pagar as contas, tava conseguindo pagar, mas com muita dificuldade, trabalhando muitas horas por dia, né? E que ele tava pensando seriamente em comprar um carro elétrico, já que ele tinha quitado o dele há pouco tempo. Mas a prestação do carro dele era R$900, entendeu? E tipo, agora ele tá o carro dele quitado, o carro começou a dar manutenção também e tal, tá com 250 mil quilômetros. Ele disse, não, acho que é a hora de eu ir para um carro elétrico então, né? Já que eu tô vendo que uma galera tá se dando bem, eu disse, cara, tu tem que pensar primeiro nas tuas prioridades. Isso há uns 15, 20 dias atrás, entendeu? Tem que pensar nas tuas prioridades. Eu não tenho como te dar uma opinião se tu tem que ir ou não, até porque depende da tua vontade, do teu sonho, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou um balizador disso. A minha função aqui, quando eu falo, eu tento falar os pontos negativos, os pontos positivos já tem muita gente falando. E tem realmente, ter um carro elétrico ou um carro híbrido tem muito ponto positivo, tá? Ah, tu não vai pagar combustível, tu vai ficar com carro elétrico, né? Tipo, só que tem que ver se tu tem onde carregar o carro, tem que ver onde tu mora, tudo isso. Né? Eu perguntei pra ele qual é a realidade dele. Ele disse pra mim,
moro. Eu pedi autorização dele pra falar isso, tá? E ele sabe disso, ele tava fazendo esse vídeo provavelmente. Então, tipo assim, ele me comentou, né, que mora de aluguel ainda, não tem uma casa própria, tá? Que o carro dele agora tá quitado, mas tá dando bastante manutenção, né? Que ele tem esposa e 2 filhos também. Então, tipo assim, cara, será que tua prioridade é essa? Perguntei pra ele, cara, teus filhos estudam onde? Estuda perto de casa, tu tem que levar, tem que buscar. Tudo isso eu conversei com ele, não estuda escola particular, não tem convênio pra ninguém. Então, tem gente que diz assim, convênio não é importante, o SUS tem que dar tudo. Cara, o SUS dá o básico. Eu sempre digo pra vocês, eu trabalho na atenção básica, tá? Atenção básica, posto de saúde, tá? Então, tipo assim, o SUS realmente dá o básico, aquela primeira entrada. Só que quando precisa de alguma coisa mais séria, que é um especialista, demora muito às vezes, muito. Pra criança até não tanto, porque muitas vezes tu vai no hospital, né, o pediatra tem uma visão diferente de criança, tá? Agora, quando começa a ficar um pouquinho maiorzinho, já fica complicado. 12, 13, 14 anos em diante, já fica bem mais complicado, tá? Quando precisa de especialista, demora, tudo é mais demorado no SUS. Pra te conseguir fazer um exame, pra te marcar um exame, tudo é mais demorado, né? Então, tipo, por isso que eu falo pra vocês assim, pensa em tudo isso antes. Pensa tudo isso antes. Será que vale a pena para ele fazer uma parcela que ia dar em torno de uns 4 mil reais? Mais seguro, né? Então vamos botar ele ia ter 5 mil reais a mais de gasto para isso? Né? Qual foi minha dica para ele? Olha, eu no teu lugar, após entender o que tu tá me dizendo, tá? Tu tem um carro quitado. Então troca por outro carro um pouquinho melhor para não te dar manutenção, que tu vai ficar com uma parcela praticamente parecida com o que tu já pagava. Tá? Parecido com o que tu já estava pagando antes, né? Mas não te enfia dessa forma. Outra coisa, se tem um tropecinho qualquer, tu tem 48 parcelas num carro gigantesco para pagar, tu não vai vender esse carro rápido. A gente tá vendo que a galera tá com carro elétrico e não tá vendendo carro elétrico usado de barbada. Que é o que a gente sempre fala, ele não vende rápido. Tá? Porque normalmente quem tem grana para comprar vai querer comprar um zerinho. Por vários motivos, entendeu? Vários motivos, principalmente a bateria. Né? Por mais que a bateria dure 2 milhões, 18 milhões de quilômetros, que nem falo, entendeu? Cara, quem vai comprar vai querer comprar um zerinho. Entendeu? Não vai querer comprar um com 30, 40, 50 mil quilômetros, já que não sabe como é que foi usado muitas vezes. Pelo menos é isso que eu penso, tá? Se eu fosse comprar um carro elétrico hoje, né? Eu acho que eu ia querer um zero, eu não ia querer um usado. Achei um de 10 mil quilômetros ali, eu ia ter que ver se foi tá 20 mil abaixo da FIP. Se foi revisadinho realmente, né? Se já fez a manutenção na data certa, né? Na concessionária. Se ele não foi batido, se ele não foi encostado, qual o motivo do cara querer vender? Eu ia querer entender tudo. Entendeu? Então, tipo assim, é um pouquinho mais complicado. Então, por isso que eu disse pra vocês assim, a fala dele foi boa, né? Quando eu falo skin consciente, desbloqueada. Só acho que ele deveria falar um pouquinho mais sobre isso nos vídeos dele. Principalmente quando é vídeo de propaganda. E eu entendo, né? Que o vídeo de propaganda, muitas vezes, ele chega de alguma forma, ó, tu é nosso garoto propaganda, tu tem que falar só os pontos positivos. Beleza, só fala os pontos positivos, que é o que ele faz normalmente, tá? Mas tu tem como falar dentro disso algumas prioridades, né? Quem vai comprar, tem só que pensar, né? Se não tem outras coisas, tal, né? Como é que tá morando, o que precisa, não pode esquecer do ponto de carregamento, né? Não pode esquecer que se mora numa casa é mais fácil no futuro colocar uma placa solar, que a placa solar vai te dar muito mais tranquilidade, entendeu? Então, tipo assim, com certeza já falou sobre isso em alguns vídeos, né? Um eu vi, outro não. Só que, tipo, essa parte consciente realmente fazer a pessoa pensar e avaliar, né? A própria vida para saber se encaixa. Porque às vezes a gente tem um amigo, e esse amigo pode ter um canal no YouTube, e a vida dele tá linda e maravilhosa, entendeu? Justamente o que ele tá mostrando. Né? Mas pode ser um vídeo pago, né? Ou pode ser que a realidade do cara é totalmente diferente. Pô, o cara mora com a mãe e com o pai até hoje, entendeu? Ou ele mora numa casa que é no terreno da mãe e do pai, entendeu? Tipo, então não tem tanto custo. Às vezes o custo da água e da luz já tá com a mãe e com o pai, porque é no mesmo terreno, entendeu? Então tem tudo isso, não tem filho, só mora com a esposa ou com a namorada, ou mora sozinho, é solteiro. Cara, cada realidade tem que se encaixar. Então tem que encaixar o que tu tá vivendo e não esquecer do futuro. Não esquecer do futuro jamais, né? Porque o tempo vai passando e a gente vai tendo problemas que a gente não contou quando a gente foi lá e fez uma parcela e fez uma conta a longo prazo. E isso é a realidade de todo mundo, tá? De todo mundo. O tempo vai passando e os problemas vão aparecendo, tá bom? Quando se envolve carro, então a gente sabe, né? Aparece manutenção, aparece problema, a gente tá na rua correndo risco o tempo todo, pode alguém encostar na gente, pode alguém bater na gente, tipo, tudo isso pode acontecer. E a gente sabe o que acontece, batidinhas, encostadinhas no trânsito o tempo todo. Então como é que a gente vai contar? Se a gente vai pegar um carro que a gente vai ter uma parcela alta para pagar, o seguro vai ser alto, a gente vai ter que ficar muitas horas na rua para ficar tranquilo e pagar essa parcela, ou seja, quanto mais horas na rua, mais a gente está arriscando, né, o nosso bem, tanto para roubo quanto para batida. Mas apesar de que eu roubo o carro elétrico, não vi muito até agora, não vi falar sobre isso, né, mas acidentezinhos podem acontecer em qualquer lugar, tá bom? Então, isso que eu tenho para dizer para vocês. Parabéns pela fala, careca consciente, né? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que eu no canal, tia bosta pra vocês.